Paz e graça, guerreiras. Voltando aí com os nossos episódios e agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Chegamos em dezembro e é um mês muito especial, né? É uma virada de ciclo, mas nós também queremos agradecer a Implantar Telecom, que sempre está aqui, né, com esse estúdio maravilhoso, proporcionando para nós aí não só, né, o estúdio, mas também esse espaço de falar daquilo que nós cremos, né? E também agradecer à Clínica Terapêutica Sarar, que é um dos nossos patrocinadores aqui, que sempre está cuidando de pessoas. Nós amamos cuidar de pessoas, eu também faço parte dessa equipe e é muito bom saber que você é útil. E também a nossa querida parceira, né, que hoje está aniversariando, que é a MK, né, Marketing Digital, da Nath Rodrigues, que é essa menina que sempre está aí com a gente. Um beijão para ela e muito obrigado por essa parceria até o dia de hoje, sempre fazendo nossos cortes ali no Instagram, sempre promovendo o canal. Muito obrigado. E também a Gramata Publicações. Você que tem o sonho de publicar o seu livro, a Gramata pode te ajudar e você vai viver aquilo que Deus tem para você escrevendo, colocando no papel. Mas antes de começar o nosso episódio, a Raíssa tem um recadinho para você. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. E hoje, gente, nós estamos aqui com uma convidada muito especial, principalmente para mim. Tenho o prazer de trabalhar com ela. É a nossa querida missionária e doutora Kátia Silene. Bem-vinda, doutora. Boa tarde, é um prazer, uma honra estar aqui, né, juntamente com você nesse podcast. Que Deus venha falar com cada um que vai estar aí ouvindo esse dia maravilhoso que Deus nos proporcionou a estar aqui. E glória a Deus, né? E sempre temos aqui essas pessoas que sempre estão trabalhando para o Senhor e cuidando de outras pessoas, né? A Kátia tem uma história muito linda e eu quero que você abra o coração para ouvir como foi, de onde veio Kátia e quem é Kátia Silene. Quem é Kátia? Eu sou Kátia Silene, filha do Deus Altíssimo, a qual me escolheu, me chamou na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. Com 20 anos de idade, me converti e tive uns processos até chegar ao dia de hoje, a qual me tornei terapeuta, psicanalista, doutora em psicanálise e fazendo a obra do Senhor e cuidando de pessoas, que é uma honra para mim, cuidar de almas, né? E saber que um futuro que Deus proporcionou para mim a chegar a essa idade é cuidando de pessoas. E eu queria que você visse, né, a luta que a Kátia teve, né? Como que foi assim, Kátia, você conhecer a Jesus? Como é que foi lá naquele tempo? O que Deus te chamou para fazer naquela obra? Olha só, quando eu fiz meu aniversário de 20 anos, eu quero falar sobre isso. O meu sonho era ser dona do meu nariz, imagina. E aí fizemos o aniversário e minha vontade era beber. E aí nesse dia eu bebi tanto, no dia do meu aniversário, e falei, agora sim estou de maior. E aí eu comecei a beber, e a festa. E depois me deu um mal-estar tão grande que minha mãe ficou a noite inteira cuidando de mim. E no outro dia, quando eu acordei, eu falei, mãe, não tem como. Isso não é normal, a pessoa beber, não é bom. E aí ela fez alguns chá, algumas coisas, me deu. E eu falei assim, eu vou dormir. Quando eu acordar, eu vou para a igreja. Eu era da igreja católica, eu era da Eucaristia, e fazia tudo ali na igreja católica. E nesse dia que eu acordei, me arrumei, eu falei, mãe, estou indo para a igreja.
Aí minha mãe foi e falou assim, tá bom. Só que eu não fui para a igreja católica. Tem a feira de quarta em Teixeira de Freitas, na Bahia, todos sabem o nome dessa feira. E de frente à feira tinha a igreja metodista wesleyana. E lá tinha um pastor, eu não me lembro agora o nome dele, mas foi o qual me batizou na época, há 27 anos atrás. E aí ele começou a pregar e falar minha vida toda. E falou assim que Deus estava me chamando naquele dia. E aí eu levantei e falei assim, nossa, pastor, o Senhor falou a minha vida toda. E nesse dia eu aceitei Jesus. E para a glória de Deus estou até hoje servindo ao Senhor. Não foi fácil. Teve muitas dificuldades. Mas com 6 meses que eu estava já servindo ao Senhor, eu batizei e continuei na igreja, já ajudando em algumas coisas, mas depois eu fui para a igreja batista, onde o pastor João era meu pastor, que Deus o tenha, ele já faleceu. E lá começou o trabalho com mulheres. E foi tão tremendo que teve uma reunião com as mulheres e o pastor falou assim, a irmã Kátia está com a oportunidade de trazer uma palavra. E foi assim, pega de surpresa mesmo. E nesse dia eu preguei, levanta-te, ó mulheres que estáis em repouso. E foi uma palavra tão gloriosa que quando terminou, a esposa do pastor João chegou e falou assim, realmente, essa palavra foi para mim e eu preciso me levantar. E nesse dia começou um trabalho de mulheres, a qual todo mês tinha um trabalho de mulheres. E foi aí, fui cuidando, fui tendo culto nos lares, me casei, né, no meu primeiro casamento. E aí foi fazendo a obra. Só que no decorrer do tempo, muitas coisas aconteceram. E às vezes a gente não entende. Eu não entendi na época, com 8 anos de casada, meu esposo, nós nos separamos, ele fez outras escolhas, e eu simplesmente acabou o casamento. E eu falei assim, agora a obra acabou. Só que quando eu olhei e vi quantas almas eu já tinha ganhado, quantas mulheres tinham sido restauradas, eu falei assim, não, eu preciso permanecer. E aí, na época, eu estava com 28 anos, é muito difícil estar separada jovem, porque foi uma guerra. Eu chegava na igreja, por eu ser muito magrinha na época, jovem, havia ciúmes das mulheres comigo. E quando falava, então, que eu era missionária, aí já colocava em xeque. Ah, não, ela é muito nova, e com um filho, sozinha. E aí eu vivi muitas lutas. Era um tabu, né, naquela época, né? Quando a Não. pessoa era separada, você não tinha tanta experiência também, né? Não. E naquela época não poderia, parece que era uma lepra a pessoa se divorciar, e mesmo, né, na situação dela, mas as pessoas não queriam saber, elas só queriam saber que era separada. Que era separada. E aquele rótulo te perseguiu também, né? Me perseguiu por muito tempo. E por eu fazer muito a obra e não estar nem aí com o que os outros iam pensar, comecei a ganhar almas, fazer culto nos lares. E o pastor falou, vai indo, tá bem. Só que chegou um dia que não teve como eu manter a vida de solteira. Porque eu já estava entrando numa tristeza, porque eu entrava num ambiente, as mulheres que estavam com o esposo já grudavam na mão para marcar território. Eu vivi isso. Era como se você fosse roubar os maridos. E aí eu era muito extrovertida, muito, demais, eu brincava muito. E assim, eu comecei a me fechar. E nesse me fechar, eu acabei vindo para aqui. Vim embora para aqui, morar na casa do meu irmão. Morei na casa dele 3 anos, um cômodozinho com um banheiro, onde eu passei um bocado. E aí, eu comecei a ouvir, não, você tem que arrumar um homem, você tem que casar, você não pode viver assim. E já tinha 5 anos, eu sozinha.
foi quando eu conheci o meu ex-marido hoje. E aí vivi uma vida de um jugo desigual durante 20 anos. Mas aprove o Senhor me libertar disso. E hoje me encontro saindo do cativeiro e sendo curada dia após dia. E o processo de cura, né, Kátia, para mulheres que são divorciadas, leva um tempo, né? Porque tem que viver o luto da separação, Tem que tem que viver. ter um tempo sozinha para se curar. E uma coisa não adianta achar que saindo de um relacionamento, entrando em outro, vai surtir um efeito de não ser rejeitada, de não ser traída. Não, isso vai gerar um problema muito maior. Porque hoje eu tenho convicção disso, do que eu vou falar aqui. A minha escolha hoje é servir ao Senhor. É buscar Ele de todo o meu coração. E dizer para Ele todos os dias, eis-me aqui. Mas uma coisa é jamais deixar de fazer a obra. Tive no encontro de mulheres sábado, e lá eu tive convicção do meu chamado mais uma vez. Só que quando você está numa posição jovem, eu não sou contra, e cada um tem o seu pensamento. Mas quando você está jovem e sabe que o seu posicionamento como serva de Deus, qual é? Você consegue guerrear com aquelas falas negativas. Só que hoje, com a idade que eu tenho, é diferente. Hoje eu não me encontro mais com 28 anos vulnerável, sem ter uma vida estruturada, sem ter uma consciência, na verdade, daquilo que você pode fazer. E eu quero falar aqui para mulheres que estão saindo